Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Davis Baltazar e a gente está vendo um curso de produção musical. E agora a gente está vendo conceitos de acústica básica, tá? Que é uma base importante para você conhecer um pouquinho sobre o som, né? Como o som funciona, se propaga, que é uma base importante, tá? É mais teórica, mas vale a pena bastante conhecer. Hoje a gente vai falar do conceito de onda. Você sabe o que é uma onda? Todos esses conceitos a gente vai ver, onda sonora, né? E onda, como ela se propaga, a gente vai ver aqui no vídeo, tá? Se você é novo, clica no botão inscreva-se, esse botãozinho vermelhinho tem aí. Clica no sininho, dá uma olhada para receber todos os vídeos, marca ele com 2 tracinhos em cima, para você receber os novos vídeos e ficar ligado já no canal, tá? E deixa seu like aí no vídeo. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o conceito de onda, que é essa ideia deste vídeo, tá? O que é uma onda, né? Porque o som se propaga em forma de ondas, né? Então a gente vai ver esse conceito e vai ver alguns exemplos também, animações, várias coisas legais para você conhecer um pouco mais como se propaga o som. Em física, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo, tá? Então, olha que interessante. Em física, uma onda é uma perturbação oscilante, oscila, de uma grandeza física no espaço, ok? E periódica no tempo. Então a gente tem espaço e tempo, ok? A oscilação espacial se caracteriza por seu comprimento de onda, enquanto o tempo decorrido em uma oscilação completa é denominado período da onda, ok? Então, só recordando aqui os conceitos, comprimento de onda essa oscilação, tá? E o tempo dessa onda é chamado de período da onda, tá? E é o inverso de sua frequência, ok? Período da onda é o inverso da frequência da onda, tá? O comprimento da onda e qual frequência são relacionados pela velocidade com que a onda se propaga, tá? Então, o comprimento da onda e a frequência são relacionados pela velocidade que a onda se propaga, tá? Fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através de um espaço ou através de um meio líquido, sólido ou gasoso, tá? Então, a onda, ela, nesse caso específico, ela, falei não, fisicamente, uma onda é o pulso eletroenergético, tá? Que se propaga através do espaço ou através de um meio líquido, sólido ou gasoso, com velocidade definida. Segundo alguns estudiosos, até agora observado, nada impede que uma onda magnética se propague no vácuo. Magnética se propaga no vácuo, tá? Sonora não, tá? Ou através de uma matéria, como é o caso de ondas de eletromagnetismo no vácuo, ou seus neutrinos através da matéria, né? Onde as partículas no meio oscilam à volta de um ponto médio, mas não se deslocam. Exceto pela radiação eletromagnética, e provavelmente as ondas gravitacionais que podem se propagar através do vácuo, ondas existem em um meio cuja deformação é capaz de produzir forças de restauração através das quais elas viajam e podem transferir energia de um lugar para outro sem qualquer das partículas do meio seja deslocada. A onda não transporta matéria. A onda não transporta matéria, tá? Entretanto, há oscilações sempre associadas ao meio de propagação, perfeito? Mas legal o conceito? Então vamos lá. O que é uma onda? Onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Legal? A oscilação espacial se caracteriza por seu comprimento de onda, enquanto o tempo decorrido de uma oscilação completa denomina-se período da onda e é o inverso de sua frequência. Legal? Então, daí agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre tipos de onda, tá? É uma acústica básica que a gente vai usar no curso, tá? Ondas mecânicas são ondas que se propagam somente em meios materiais. E são governados pela lei de Newton, tá? Exemplo, as ondas oceânicas na superfície dos mares, né? Sobre perturbações que se projetam através da água do mar. O som que se propaga através de gases líquidos e sólidos, que dá uma frequência detectada pelo sistema auditivo, não se propaga no vácuo. Onda mecânica nesse caso. Onda sísmica, presente em terremotos, tá? Pode ser do tipo SPOL. Então, os terremotos, eles geram essas ondas que se propagam no meio sólido, né? Também no mar, meio líquido, tá? E também nos gases meio gasosos, tá? Ondas eletromagnéticas são ondas resultantes da combinação de um campo eletromagnético, tá? As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. A velocidade da luz, né? Que é 299.792.458 metros por segundo, tá? Exemplo, a luz é um exemplo dessas ondas, as ondas de rádio são exemplos dessas ondas e o raio-x são exemplos dessas ondas, tá? Se propagam no vácuo.
ok? Ondas de matéria. Essas ondas são utilizadas em laboratórios, são ondas associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares, ou mesmo átomos ou moléculas, tá? Daí, sobre ondas, a gente também tem a direção da vibração dela, tá? Elas podem ser ondas transversais, são aquelas que a vibração é perpendicular à direção da propagação da onda. Exemplos incluem ondas em que a corda e ondas eletromagnéticas, tá? Onda em uma corda e em ondas eletromagnéticas. Então, quando você move aquela corda, aquelas ondas são ondas transversais. Ondas longitudinais são aquelas que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Exemplo, são as ondas sonoras, ok? Então, a gente vai ter as direções de propagação dessas ondas, tá? Podem ser unidimensionais, são aquelas que se propagam numa só direção. Exemplo, as ondas em uma corda. Lembra da corda? Você só vai numa direção. Ela sempre oscila de baixo para cima numa direção só. Ondas bidimensionais são aquelas que se propagam num plano. Exemplo, na superfície de um lago. Quando você atira uma pedra na superfície de um lago, você vê a partir da pedra todas as ondas surgindo na água e vai se espalhando. Essas são bidimensionais. E tem as tridimensionais, são aquelas que propagam em todas as direções. Exemplo, as ondas sonoras na atmosfera ou em metais. Tá? Então, ondas sonoras são ondas que se propagam tridimensionalmente. É interessante esse conceito. Inclusive a produção musical mesmo, você saber que a onda ali ela vai nas 3 direções, a onda que você está escutando, tá? Características das ondas. Bom, as ondas podem ser descritas usando um número de variáveis, como frequência, comprimento de onda, amplitude e período, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar num próximo vídeo falando mais um pouquinho sobre cada uma desses itens da onda, tá? E a gente vai entrar então em frequência. Vou falar rápido aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo para cada uma separado, melhor, tá? Então, ondas podem ser descritas usando um número de variáveis, então inclusive, frequência, comprimento de onda, amplitude, período e alguns outros também, tá? Comprimento de onda é o tamanho da onda, é a distância entre 2 vales ou 2 cristas, tá? Você vê a onda oscilando, a distância de um pico e outro, em cima ou embaixo, o vale dele, é esse que é chamado de comprimento de onda. É apresentado pela letra lambda, tá? Ou é o número da onda K. Pela seguinte equação, o K, né, o número da onda, é 2π dividido pelo lambda, tá? Ok? A amplitude de uma onda é uma medida de magnitude de um distúrbio em meio durante um ciclo de onda, por exemplo, tá? Por exemplo, ondas que tem em uma corda tem amplitude expressada como uma distância em metros, tá? Do som em pressão em pascais, por exemplo, e ondas eletromagnéticas, por exemplo, em volts por metro, tá? Dependendo das unidades que você está usando para medição. A amplitude pode ser constante, nesse caso, uma onda contínua, ou pode variar no tempo. A forma de variação é o envelope da onda. E a amplitude é representada pela letra gama, letra grega gama, tá? Então a frequência é 1 sobre o tempo, beleza? Então vou falar só de frequência. O período de tempo T maiúsculo, tá? É um ciclo completo de uma oscilação. Tá, ok? Um ciclo inteiro da oscilação. A frequência é o período dividido por unidade de tempo, exemplo, segundo. Então, e é expresso em hertz. A frequência é 1 sobre T, 1 sobre o tempo, tá? Quando as ondas são expressas matematicamente, a frequência angular, tá, em radianos por segundo, é constantemente utilizado como frequência F, que é a frequência angular sobre 2π, ok? Então a gente vai ter outro conceito também de velocidade da onda. Tem um vídeo também falando só sobre velocidade do som, tá? A velocidade da onda é descrita pela seguinte equação. A velocidade é o comprimento de onda versus a frequência, tá? Então a equação também de uma frequência angular seria o comprimento de onda angular dividido por K, tá? Bom, daí você pode dizer que uma corda esticada, a velocidade seria a raiz quadrada de T sobre tensão na corda e a densidade da corda, e a velocidade do som seria indicada por módulo de elasticidade volumétrica dividido pela densidade volumétrica do meio, tá? Daí a gente vai ter uma equação chamada equação de Schrödinger, que diz o seguinte: Schrödinger, tá? Descreve o comportamento ondulatório da matéria na mecânica quântica. As soluções dessa equação são funções de onda que podem ser usadas para descrever a densidade de probabilidade de uma partícula, tá? Você vai ter os tipos de ondas estacionárias e as ondas senoidais, tá? Ondas que permanecem no mesmo lugar são chamadas de ondas estacionárias, como as vibrações de uma corda de um violino, por exemplo, tá?
A onda permanece no mesmo lugar, chamada onda estacionária. Quando a corda é deformada, a perturbação propaga-se por toda a corda, refletindo-se nas extremidades fixas. A interferência de duas ondas senoidais se propaga em sentidos opostos por uma onda estacionária, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo, vou colocar para vocês o exemplo de uma onda estacionária, como ela ocorre, tá? E daí, a partir do momento da primeira vibração, você vai ter a primeira frequência da onda. Conforme você vai tendo mais vibrações ali, a segunda vibração, terceira vibração, você vai criando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, harmônicos daquela nota, tá? Dependendo do tipo, do volume de harmônicos que você vai ter na nota ali, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, os nodos, a interferência de duas ondas senoidais iguais se propaga em sentidos opostos, né? Produz uma onda estacionária. Os nodos resultantes da interferência destrutiva entre a crista e o vale das duas ondas, os antinódos, o deslocamento é o máximo e a interferência que dá entre duas cristas ou dois vales da onda, tá? As frequências de vibração variam conforme o comprimento da corda e com as características, tensão, material e espessura, que determinam a velocidade de propagação das ondas. A frequência mais baixa que a corda vibra é chamada de frequência fundamental. Então, por exemplo, até falando um pouquinho já de forma prática, o violão, conforme a corda que você coloque nele, ou de nylon ou de aço, você vai emitir sons diferentes, apesar do mesmo violão, tá? O mesmo ressonador, o mesmo corpo, essas cordas, o material, a densidade desse material de aço ou nylon vai te produzir sons diferentes, ok? Até a corda, quanto mais densa a corda, quanto menos densa a corda, vai te dar sons diferentes texturas de som. Por quê? Principalmente pela oscilação, pelo material, densidade e também esses harmônicos que são criados. Numa onda estacionária, uma corda, você pode calcular, inclusive, a amplitude de cada onda com isso, né? Daí a gente vai ter o tipo de ondas também, são senoidais, tá? Ondas senoidais se movem, são não estacionárias, tá? E tem perturbação que varia com o tempo. T, quanto distância x, pode ser expressa matematicamente, tem uma fórmula para isso, uma fórmula senoidal, tá? Onde você usa a amplitude da corda, o número da onda, a frequência angular e a constante da fase, tá? Falar um pouquinho sobre meios de propagação de onda, tá? Você vai ter alguns meios de propagação de uma onda. Meios lineares se refletem a ondas de um período ou de ponto particular, em meio de questão podem ser somadas. Meios limitados, que é finito em cada extensão, caso contrário são considerados ilimitados, tá? É o oposto de ilimitado. Meios uniformes, se as propriedades físicas não podem ser modificadas de diferentes pontos, e meios isotrópicos, que as propriedades físicas são as mesmas em quaisquer direções, tá? Falar algumas propriedades de uma onda, físicas de uma onda, né? Todas as ondas têm um comportamento comum em situações padrões, todas elas têm as seguintes características. Reflexão de onda, tá? Quando uma onda volta para a direção de onde veio, devido à batida de um material reflexivo, ok? Então, quando você emite um som no violão, ele encosta numa parede, ele está refletindo essa onda, tá? Não está absorvendo, está refletindo. É reflexão. Refração. Quando há mudança da direção das ondas devido à entrada de um meio, na velocidade da onda varia pelo comprimento de onda, também varia, mas a frequência permanece sempre igual, pois é uma característica da fonte emissora. Tem a difração, o espalhamento da onda, por exemplo, quando atravessa uma fenda de tamanho equivalente ao seu comprimento de onda. Ondas com alto grau de onda são facilmente difratadas, tá? Interferência, adição ou subtração das amplitudes das ondas, dependendo da fase das ondas em que ocorre. Superposição, dispersão, a separação de uma onda em outras de diferentes frequências. Vibração. Algumas ondas são produzidas através da vibração de objetos, produzindo sons. Exemplos: cordas de violino, violão, piano, ou tubos, órgão, flauta, trompete, trombone, saxofone, tudo isso, tá? Vibração. Polarização. A onda pode ser polarizada pela utilização de um filtro de polarização. A polarização de uma onda transversal descreve a direção da oscilação no plano perpendicular da direção da propagação. Ondas não polarizadas podem oscilar em qualquer direção no plano perpendicular da direção da propagação. Ondas longitudinais, tais como as ondas sonoras, não apresentam qualquer polarização, né? Falar um pouquinho também sobre energia e potência progressiva de uma corda, né? Quando produzimos vamos fazer corda de violão ou piano, né? Quando produzimos uma onda e uma corda esticada, violão ou piano, que são as
mas você vai ver contrabaixo, violino, fornecemos uma energia para que a corda se mova. À medida que a corda se propaga, essa energia é transportada como energia cinética e energia potencial elástica, tá? Então você vai ter uma energia cinética da corda, é um elemento de massa oscilando, transversalmente ao campo harmônico simples, ocorre quando ela passa essa energia cinética relacionada à sua velocidade. E também ela vai ter uma energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica de uma corda está associada às variações no seu comprimento. Uma corda inicialmente reta, sendo atravessada por uma onda senoidal, sofre deformações ao oscilar e um elemento da corda aumenta e diminui o comprimento periodicamente para assumir uma forma senoidal da corda, tá? Daí vai ter um transporte de energia quando essa onda ela é acionada e vai ter uma taxa de transmissão de energia para que essa onda exista, tá? Então falamos basicamente tudo que a gente podia de onda, muito conceito para você de onda. Precisar, volta no vídeo, assiste de novo, pega algum conceito, se quiser estender algum conceito, estuda um pouquinho mais aquele conceito. Vamos resumir de novo o que é uma onda, tá? Em física, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e período de tempo. A oscilação espacial se caracteriza por seu comprimento de onda, enquanto o tempo decorrido em uma oscilação completa é denominado período de onda, e é o inverso da frequência, ok? Então, pensando numa onda, você vai ter o comprimento de onda, você vai ter a frequência, vai ter o período da onda ali, perfeito? Depois a gente vai entrar um pouco mais em alguns outros conceitos que são importantes, mas começamos aqui. Primeiro conceito, onda, legal? Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre amplitude, que é um conceito legal você saber também. Isso é um curso de áudio básico que está contido dentro do curso de produção musical. Então, quando eu entrar em áudio básico, eu vou marcar mesmo como áudio básico para a gente saber que a gente está caminhando com conceitos mais teóricos e físicos, que vai te dar uma base importante para a produção musical. É necessário saber todos os conceitos? Não necessariamente, tá? Você pode pular isso e depois voltar para assistir com o tempo, legal? Então, o próximo vídeo a gente vai entrar como amplitude, que é um conceito bem interessante pra gente, tá? Se que é novo, acabou de chegar aí no curso, seja muito bem-vindo. Se que é novo, tem um botão inscreva-se aqui embaixo, tá? Clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho tá marcado, com 2 tracinhos em cima. Se não, clica nele e receber todos os vídeos. Deixe seu like no vídeo e tem uma playlist aqui, tá? Com os vídeos anteriores e posteriores. Assim você pode seguir e vai seguindo, né? E caso você possa acessar o assunto de maior interesse seu. A gente vai cobrir tudo praticamente de produção musical, de áudio também profissional, áudio amador, home studio, tudo nesse curso. Então vai ter bastante vídeo, mas vai ser bem interessante. Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo. Tchau!